O galardão dos salvos. Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Este é mais um momento de leitura da palavra e reflexão. Eu sou a missionária Rosângela Ribeiro. Se inscreve no meu canal, faz um like e compartilhe este vídeo. Essa é a segunda de 7 bem-aventuranças no Apocalipse. A primeira foi logo no início. A bênção dos que leem, ouvem e guardam as palavras deste livro. Aqui, a bênção é sobre os que morreram na grande tribulação. Essa bênção enfatiza a angústia daqueles dias. Hoje em dia, apesar do mundo em que vivemos, os salvos ainda querem viver suas vidas plenamente até o fim. Mas, naqueles dias, a morte será almejada. Não haverá nenhuma alegria por estar vivo nesta terra. Por isso, a exclamação da bênção sobre os que morreram no Senhor durante aquele período será um verdadeiro descanso e livramento. É notável também que as obras dos salvos os seguem após a sua morte. Nada do que fazemos aqui é esquecido. Tudo tem e terá seu valor na dispensação do galardão para quem venceu, como explicou o apóstolo Paulo. Em 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 8 ao 15, nos fala assim: mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois louvura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edifica nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de algum se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 15. Deus, em sua perfeita justiça, saberá recompensar os que o serviram bem. Vou deixar alguns versículos para a tua reflexão. O Senhor Jesus citou 5 situações que aumentam o galardão dos salvos e 3 que os diminuem. Os salvos têm o galardão aumentado quando são alvo de mentira e perseguições por causa do Senhor Jesus. Você pode conferir em Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12. E quando amam seus inimigos, em Mateus capítulo 5, versículo 44 ao 46. E quando tratam os profetas de Deus, discípulos e pessoas justas como tais, em Mateus capítulo 10, versículo 41 e 42. Quando fazem bem, sem esperar nada de quem o recebe, em Lucas capítulo 6, versículo 35. E quando ganham almas
conforme em João, capítulo 4, versículo 36. Os salvos têm o galardão diminuído quando eles praticam tais coisas. Quando ajudam os pobres apenas para serem vistos pelos homens. Em Mateus capítulo 6, versículo 1 ao 4. E quando oram apenas para serem vistos como piedosos. Mateus capítulo 6, versículo 5. E quando se mostram contristados por jejuar, como se quisessem que os outros vissem seu sacrifício. Em Mateus capítulo 6, versículo 16. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 12, nos fala assim: E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho para com Deus. Então faça a sua parte bem feita, porque o seu galardão já está reservado com o Senhor Deus. Amém, povo de Deus, que Deus abençoe a cada um. Então esse foi mais um momento de leitura da palavra e reflexão. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, fazer um like e compartilhar. Lembrando que eu sou a missionária Rosângela Ribeiro. E se você tiver alguma dúvida, envie uma mensagem que eu estarei te respondendo. E que Deus abençoe a tua vida e haja paz em ti.